Olá, segundo ano. A atividade de história de hoje é no livro Buriti Mais, páginas 52 a 57, que fala sobre a rua. A rua é um espaço público, coletivo, ou seja, que a gente utiliza, as pessoas e os veículos utilizam. Também pode ser um espaço de lazer, né? Como, por exemplo, pessoas que moram na mesma rua, sentam na calçada para conversar, etc. E a gente que mora nas cidades, as cidades elas têm bairros e esses bairros têm ruas. Então, as ruas normalmente têm um nome e este nome tem um motivo, né, de alguém escolher aquele nome e dar aquela rua. Tem alguns bairros que são construídos e não tem o nome da rua. Aí eles colocam um número, por exemplo, Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 5, Rua 6, de acordo com a ordem das ruas, né? Aquela rua que foi construída primeiro, as casas foram construídas primeiro. Mas com o tempo, geralmente acontece que esse número só da rua acaba que essa rua ganha um nome. E tem um motivo, geralmente, para se escolher o nome daquela rua, que tem a ver com alguma coisa do lugar, ou em homenagem a alguma pessoa, etc. Aqui na questão 1, vem falando sobre uma rua, que é a Rua Bonito Lindo, lá em Santa Catarina, que ela fica entre a Rua Pica-Pau e a Rua Perdiz. Ou seja, porque antigamente nesse local havia muitos bonitos lindos, ou seja, esses pássaros aqui, ó, azul e amarelo. Hoje em dia tem pouco, mas na época tinha muito. Então você vai responder aqui essa questão: por que a rua recebeu esse nome? A Rua Bonito Lindo, por que ela recebeu esse nome? Você vai escrever aí. Já na página 53 são questões pessoais. Agora você vai pensar um pouquinho sobre o local que você mora. Qual é o nome da rua onde você mora? Na questão 3 você vai perguntar para uma pessoa adulta que mora na mesma rua que você por que ela tem esse nome. Na questão 4 você vai fazer uma pequena entrevista com um adulto aí da sua família. Vai perguntar qual é o nome, qual é a idade, e se ele lembra qual era o nome da rua que ele morava quando era criança. Tá? E na letra D vai dizer quais eram as diferenças, como era a rua que você morava quando era criança e a rua que você mora agora. Aí nas páginas 54 nós temos aqui a história, vamos dizer assim, né, de um outro local que está no município de São Paulo, que é onde ficava. Nessa região ficava um porto antigo, né, que servia para transportar as mercadorias, e aí ganhou este nome, ó, Vista da Ladeira do Porto Geral. Então, Ladeira do Porto Geral é porque antigamente transportavam, a principal atividade lá era transportar mercadorias para o porto do rio Tamanduateí, né? Então, hoje em dia, não é mais assim. O local é cheio de comércio, né? Lojas de comércio, mas não mudou. Então, ela ganhou o nome de Ladeira Porto Geral porque transportava muitas mercadorias lá. A principal atividade lá era transportar a mercadoria para o porto do rio. Só que aí, com o tempo, esse mesmo lugar passou a ser o que? Um ponto comercial. A atividade principal da Ladeira do Porto Geral hoje em dia são as lojas de comércio. Então, você vai fazer a leiturinha do texto e vai responder a questão 5. Qual era a principal atividade realizada na região de Ladeira do Porto Geral no passado e qual é a principal atividade atualmente, ou seja, no presente, tá? Na página 55, tem um textinho complementar falando sobre a rua, a calçada, que pode ser um espaço para brincadeira, né? Então, pode ser um ponto de encontro. Então, você vai fazer a leiturinha do texto e depois marcar. Aqui tem a imagem, ó, de crianças brincando, né? Uma brincando de figurinhas, e só que aqui em estados diferentes, aqui em São Paulo e aqui em Manaus. Aí, na questão 7, você vai marcar um X nas atividades que podem ser feitas na rua. Preste atenção na legenda, tá? Não só na imagem. Aqui, ó, tem pessoas sentadas na calçada.
Você acha que isso é uma atividade que pode ser feita na rua? Se fosse, marca um X. Aqui tem pessoa atravessando a rua fora da faixa de pedestre. É certo atravessar fora da faixa? Então, preste bem atenção onde você vai marcar o X. Aqui, ó, a legenda. Crianças brincando de queimada. Você vai marcar um X se você achar necessário. E aqui, pessoas jogando lixo pela janela do carro. É certo fazer isso? Então, vocês vão marcar só o que pode ser feito na rua, tá bom? E para finalizar, temos as páginas 56 e 57, que vem falando sobre a construção de moradias. Então, aqui tem um tipo de moradia que por muito tempo foi construídas, os bairros, né? Enfim, os locais no Brasil, por muito tempo, nas comunidades, né, era comum esse tipo de construção, principalmente na zona rural. Mas a gente via isso também em cidades, né, principalmente aquelas comunidades mais pobres. Então você vai observar aqui o que é chamado de casa de taipa, as fases. Ou seja, nós temos o aplanamento, depois vem a segunda etapa, que é o esteamento, depois vem a amarração, olha como é feito, e depois é que vem o barreamento, ou seja, você vai colocar o barro para poder terminar a casa. Isso geralmente era feito em coletivo, porque uma pessoa só não dá para construir uma casa, então era feito de forma coletiva. Então, em relação à moradia, questão 1, as moradias feitas com barro amassado ainda são construídas no Brasil? Onde? Então, ainda existe sim no Brasil, principalmente no meio rural, mas às vezes a gente já vê até aqui na cidade, né? Aqui em Petrolina mesmo a gente costuma ver. E aqui na questão 2, você vai ordenar de acordo com a construção de uma casa de bairro, a etapa. O que vem primeiro? Você vai observar aqui, ou seja, primeiro vem o aplanamento e depois você vai enumerar 1, 2, 3, até finalizar. E a questão 3 é pessoal. Você acha importante a ajuda dos vizinhos? Por quê? É uma resposta pessoal. Então, perceba que a gente tem a atividade de hoje, a gente fala sobre ruas, sobre moradias também, né? E a origem de nomes de rua, o significado, a importância da rua para a nossa comunidade. E como a rua é feita de casas, tem no final aqui do livro, né, uma forma de construção de casa, de moradia,